Então, pessoal, dando sequência a essa playlist que a gente está falando sobre o que nós aprendemos fazendo obras para a Toyota, nós vamos falar hoje como é que a Toyota faz a gestão participativa junto com o fornecedor. Então, o que a gente percebeu trabalhando com a Toyota é que a Toyota ela procura ter parceiros, desenvolver esses parceiros dentro da sua ideia, da sua filosofia do TPS, do Toyota Production System, e ela investe nesses fornecedores. Claro, ela cobra e cobra muito, mas mais do que isso, ela procura capacitar e capacitar aqueles que realmente estejam abertos às mudanças. Então, depois que nós fizemos a primeira obra, a Toyota foi nos visitar. Então aqui eu mostro para vocês como é que foi a visita dos japoneses. O japonês era um vice-presidente global da Toyota que cuidava do desenvolvimento de fornecedores. Esse também era um diretor da Toyota. Tinha um brasileiro aqui que fazia as compras e a gente explicou como é que a gente implantava o Lean ou o Toyota Production System dentro da nossa empresa. A gente colocou lá o portal do acesso de segurança também, eles gostaram muito. E eles trouxeram, então, para a nova planta, que era uma planta de motores, né, que nós acabamos fazendo, eles fizeram um A3, né, falando que era o objetivo deles com esse novo fornecimento. Então eles viram, né, que eles tinha oportunidade de reduzir o lead time, né? Então aqui eles falam, né, da redução do tempo de lead time, melhorando o processo de preparação e o gerenciamento no site. Então, qual foi o background desse A3 que eles nos passaram, né? Que no passado, no antigo projeto da Toyota do Brasil, né, é, tiveram muita perda de trabalho, né, e devido a uma preparação inadequada. Então, que eles viram que a gente fabricava, mandava para a obra e colocava na obra o material não de maneira não identificado, não fazendo 5S, o que gerava muita perda. E eles então colocaram uma visão, uma imagem de que a gente deveria preparar e ter no canteiro de obra locais identificados para poder separar mais fácil, melhorar a produtividade do canteiro, e esse era um requisito para a nossa concorrência. Então, nós fizemos esse trabalho, dividimos o nosso galpão em subetapas, em lotes, na ideia do Lean. Apresentamos aqui para o cliente, né, que é a própria Toyota, como é que nós iríamos armazenar esse material. Aqui a gente mostra a divisão do lote, o caminho, né, de montagem da cobertura dessa nova fábrica. Depois nós trabalhamos na logística, convertendo uma lista de materiais, né, que acabava gerando peças da montagem das estruturas em uma lista de embarques e carregamento sequenciado nos caminhões, criando plano de cargas de trabalho para que o que chegasse fosse, né, o famoso FIFO, First In, First Out. Então, a ideia de que a gente carregasse o máximo possível na sequência de montagem. Desenvolvemos uma sequência de trabalho, apresentamos e explanamos para o cliente como é que isto ia funcionar, e depois colocamos, né, na gestão visual a divisão o máximo possível por lotes, acesso aos montadores, caminhos de segurança, que é um trabalho bem forte que a Toyota faz em desenvolvimento junto com o fornecedor.
Também nas diversas etapas a gente tinha a ATEP, autorização para trabalho especial e planejado, porque é trabalho em altura, com alto risco. O plano de logística detalhado, aquele que eu mostrei, a identificação das cores, né, de cada etapa de MetaJoystick, que é, né, uma estrutura espacial metálica, e a análise preliminar de risco desenvolvida durante a obra. E aqui vocês podem ver o plano de carga, os caminhões com as etapas em cores identificadas no sequenciamento combinado. Então, com isso, a gente trouxe, né, uma redução de 27% das horas no total da montagem, principalmente reduzindo as horas de transporte de materiais que ficavam estocados de maneira inadequada. Separação e transporte leva muito tempo do trabalho de montagem, por isso que se ele vem identificado de maneira melhor, a gente reduz muito o lead time na montagem, as horas de trabalho. Redução de acidentes, na primeira obra a gente teve 3 acidentes, nessa nenhuma, e os 3 acidentes foram ligados ao manuseio de materiais. Muita é uma perda levando outra perda, né? Porque manuseio e transporte é perda. Esse é um valor muito importante para o cliente. E o atendimento ao prazo final, que era bastante curto. Então, vejam, né, como a própria Toyota nos motivou e incentivou e acompanhou o desenvolvimento deste trabalho de melhoria, que é uma das características deste cliente da Toyota, que não é simplesmente cobrar, mas também trabalhar no desenvolvimento de seus fornecedores, olhando para os fornecedores como um parceiro, como parceiros, o que é muito importante aí na cultura Lean. Então, no próximo vídeo dessa playlist, que vai ser o nosso último vídeo, nós vamos olhar como que a Toyota faz as suas reuniões de gestão do projeto. Tá bom, gente? Até lá, espero que vocês estejam gostando. Acompanhe aí o nosso canal. Valeu!